Gravidez e Covid. Posso tocar e segurar o meu bebê se eu tenho Covid-19? Sim, você pode segurar o seu bebê, a amamentação, né? Você pode ter esse contato com o bebê, só que deve-se tomar alguns cuidados. Então, sempre, de preferência, quando você for estar no mesmo ambiente que o bebê, manter ele a uma distância. Então, se ele estiver num berço, por exemplo, manter esse berço afastado 1,5 metro, 2 metros da onde você está. Caso você vá entrar em contato com o bebê, então eu vou trocar esse bebê, eu vou dar banho nesse bebê. Essa mãe, ela deve higienizar as mãos, colocar máscara e ela pode manipular o bebê. Então não existe uma recomendação para afastar mãe e filho, mas a gestante não, né? A mulher que teve bebê, ela precisa ter essa consciência de tomar os cuidados para não transmitir. Os estudos estão mostrando que a maioria das crianças, elas não desenvolvem, né, a forma grave da doença, eles acabam sendo poupados, mas não é 100%. Então, existe sim relatos de crianças, de recém-nascidos, que pegaram Covid e acabaram desenvolvendo a forma grave. E às vezes aquele 0,1% pode ser o seu 100%, né? Então, precisa tomar um cuidado. As mulheres infectadas pela Covid-19 podem amamentar? Não existe nenhum estudo que correlacionou transmissão através do aleitamento materno. Então, o aleitamento materno ele deve ser mantido e ele, inclusive, é incentivado, porque a gente sabe que o leite materno ele tem muitos benefícios e esse desmame pode acarretar riscos muito maiores do que o risco de manter a amamentação, certo? Então, a mulher, ela está com Covid, ela descobriu, mas ela amamenta, ela vai continuar amamentando, tomando aqueles cuidados. Na hora que for amamentar, lava as mãos, coloca a máscara, amamenta o seu filho e depois mantém o distanciamento. O aleitamento materno vai passar imunidade e vai continuar tendo todos aqueles benefícios já conhecidos da amamentação. Tenho Covid-19, me sinto muito debilitada para amamentar. O que eu posso fazer? Existem aquelas mulheres que eventualmente desenvolvem a forma grave da doença e acabam ficando impossibilitadas de amamentar. Então, até algumas que acabam tendo o seu parto ou a sua cesárea realizada no momento que está na UTI e aí ela acaba sendo separada do seu filho. Então, nessas condições, aí sim, a amamentação ela acabou não sendo possível. E aí existe toda a equipe de suporte na maternidade, né, de enfermagem e da pediatria, que vai poder complementar, então dar essa amamentação, esse alimento para o bebê que não seja a amamentação. Então, através de fórmula ou nos locais que existe os bancos de leite materno. Alguns hospitais eles possuem esses bancos de leite em que outras mulheres doam o leite e aí podem amamentar essas crianças, né? Mas nessas condições, quando não é possível, a gente tem como oferecer outro tipo de alimentação para a criança. Nesse momento, quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a gestante? A gestação é um momento de alegria e comemoração. Então, o primeiro fator quando a mulher está grávida, ela quer fazer um chá revelação, ela quer fazer um chá de fralda, mas assim, infelizmente esse não é o momento, né? Então, a gente tem a tecnologia, a gente vê muitas charreatas aí que passa o carro, né? Então, a gente tem que achar maneiras para que não tenha aglomeração. Então, fazer chá revelação, fazer chá de fralda nesse momento, totalmente contraindicado. Assim como depois que o bebê nasce, né? A criança nasceu, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer visitar. Isso a gente entende, mas também não é aceitável, né? De maneira geral, a gente já tem que dar um espaço para aquela mulher, para aquela família. E existe esse risco muito grande, né, de uma pessoa de fora trazer a doença. As mulheres, depois do parto, no puerpério, elas continuam sendo grupo de risco para o Covid. Então, não é porque nasceu a criança que a mulher deixou de ser gestante e ela não é mais do grupo de risco. No puerpério, ela continua sendo do grupo de risco. O corpo ainda está passando por aquelas modificações e está voltando ao normal. Então, tanto com o bebê, os cuidados com o bebê, quanto pela gestante, o ideal é que não se façam visitas nesse momento. Então, pessoas que não estão fazendo o isolamento não devem visitar a gestante, nem a mulher puérpera e nem o recém-nascido. Há diferença nos sintomas de Covid-19 nas gestantes? Não, os sintomas da Covid, eles são
os mesmos em qualquer pessoa que eles acometem. Só que a Covid, ela tem sintomas muito amplos, né? Então, a pessoa pode ter desde uma dor de garganta, quanto tosse, tem relatos de náusea, vômito, diarreia, alterações do trato gastrointestinal. Então, os sintomas são os mesmos, mas são muito amplos. Por isso que as mulheres, elas precisam ficar atentas, né? Perda do olfato, perda do paladar também são sintomas. Então, caso comece, né, com tosse, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, percebeu que esses sintomas começou a associar com o outro, é importante procurar atendimento, ver se tem indicação para fazer a testagem, para poder ter o suporte o mais precoce possível. Alguns estudos mostraram que no Brasil existe um aumento do número de óbitos em gestantes, em comparação com a população do mundo. Então, mais gestantes estão morrendo no Brasil do que no mundo em geral. E o estudo identificou que isso foi por conta da assistência. Então, as gestantes muitas vezes não conseguem chegar ao serviço de saúde que vai dar o suporte para ela quando desenvolve a forma grave, certo? Então, por isso que quando a mulher tem os primeiros sintomas que possa ser suspeito de Covid, ela deve procurar atendimento médico. Eu estou grávida e estou com sintomas. A quem eu devo recorrer no primeiro momento? Se você está com um sintoma agudo, por exemplo, iniciei hoje com um sintoma e a minha consulta do pré-natal é daqui 2 semanas, se eu tiver o contato do meu obstetra, eu posso contactar ele, mas o ideal é que eu já procure o serviço especializado nisso, porque existem os protocolos até para realização de exames, né? Então, procurar, se tiver um gripário acessível e o mais rápido possível, nesse serviço de urgência e emergência. Lá eles vão avaliar se tem indicação de já fazer algum teste, algum exame específico de imagem, exame de sangue, né? E se não tiver, eles vão acompanhar. Às vezes falam para a gestante voltar em alguns dias, então eles conseguem fazer um segmento muito bom. Existem algumas patologias que, associadas à gestação, podem ser um agravante? Sim, então, gestantes por si só, a gente já viu que elas são grupos de risco, né? Quando a gestante ela já possui uma gestação de alto risco, a gente acaba sobrepondo esses riscos. Então imagina que eu tenho uma gestante que tem uma gestação de baixo risco que ela pega o Covid. Ela tem menos risco de desenvolver a forma grave do que aquela gestante que ela é gestante, que ela é hipertensa, que ela usa remédio para hipertensão, que ela é diabética, que ela usa insulina, entende? Então a gente acaba somando muitas vezes outros fatores de risco que podem agravar ainda mais o quadro. Não é uma regra, eu posso ter uma gestante que tenha todos esses fatores e não desenvolva a forma grave, e posso ter uma gestante que tem a gestação de baixo risco e desenvolva a forma grave, né? Mas claro que quando a gente associa fatores, essa chance aumenta. Já havia decidido que meu parto seria uma cesariana, mas agora eu tô com medo. Devo mudar os meus planos? Assim, a pandemia não vai acabar tão cedo, né? Então você tem que pensar qual foi o fator que levou você a decidir fazer uma cesariana. Por quê? Porque a internação da cesariana geralmente é mais prolongada. Então a mulher que tem o parto normal, no outro dia ela vai para casa, em 24 horas ela vai embora. A mulher que faz a cesariana, não, ela acaba ficando geralmente 48 horas no hospital. A gente até pode, em algumas situações, tentar adiantar um pouco a alta, mas de maneira geral, 48 horas. Quando a mulher faz a cesariana, tem uma equipe muito maior, então ela entra em contato com mais profissionais de saúde, com anestesista, técnicos de enfermagem que vão circular na sala, geralmente são 2 médicos para fazer a cirurgia. Então a cesariana em si, ela acaba expondo a mulher a um risco maior de contrair o Covid, pelo tempo de exposição e pelo número de profissionais envolvidos no procedimento. Agora você precisa pensar, por que você escolheu a cesariana? Essa sua escolha, ela foi consciente e esse parto vai ser o melhor para você? Vale a pena se submeter a isso? Aí, se você me responder que sim, vai manter a sua cesárea. Talvez foi uma cesárea por desejo, às vezes um desejo meio duvidoso, aquele medo. Conversar com o médico do pré-natal, né? Se você tiver condições, que na maioria das vezes existe essa condição e não tiver nenhuma contraindicação ao parto normal, talvez mude essa ideia para um parto normal.